Quando nós voltamos, depois que eles perceberam que tinham cometido um erro, disseram que aquelas 2.000 pessoas ficaram lá esperando por nós. Quer dizer, pensa para Deus, não fez a menor diferença. Quando há uma pessoa que reza, ele diz, eu faço 2.000 esperarem, mas aquela tem fé e eu vou até lá. Isso é maravilhoso. Empower 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Meu título hoje é como revolucionar a sua vida e ver mudanças. Quem quer ver mudanças concretas, fortes, aquela virada de chave? Quem sente a necessidade? Porque às vezes vivemos cada dia, talvez eles até sejam lindos, vamos à igreja, temos Deus, mas quem iria querer experimentar algo assim que te leva mais alto? Amém? Quem disse que eu gostaria que algo acontecesse comigo? Isso me levaria mais alto porque eu quero crescer, quero ir mais longe, quero dar um passo diferente. E eu quero falar com vocês sobre alguns princípios, porque eu acredito profundamente que a oração, estar com Deus, falar com Deus, é a maior chave para isso. Uma vez tivemos um pastor amigo nosso, eu estive há um mês pregando no Brasil, justamente na igreja dele, é o pastor Paulo Mazzoni, de uma igreja chamada Centrale. Eles têm 20.000 pessoas, são muito grandes. Ele também fez uma live conosco, com os pastores, algum tempo atrás. E esse homem, o pastor Mazzoni, a história dele é muito bonita, porque ele que vinha dessa igreja batista, que existe há mais de 60 anos, tinha essa igreja, pessoas legais, simpáticas, pequena porém, para uma igreja de 60 anos. Eles estavam sempre perto de 300 pessoas. Às vezes chegavam a 400 e depois voltavam para menos. E ele ficou assim. Teve uma crise dizendo, Deus, como é possível? 60 anos e trouxemos só. Ou seja, poucas pessoas, especialmente para o Brasil, onde é um lugar em que ele via avivamento ao redor. E entrou muito em crise. Ele é uma pessoa que de caráter é muito tímida. Vai saber se Deus não tem problemas com os tímidos. Muito tímido, mas por causa da sua história também muito inseguro. Sabemos que existem pessoas que são mais seguras de si, não é? Também pelo histórico que tiveram, pela história que tiveram com Deus, até mesmo antes de Deus. Há pessoas mais seguras, há pessoas menos seguras, não é? De qualquer forma, ele é inseguro e se questionava, porque a verdade, como falamos sobre números na semana passada, é que os fatos são nossos amigos. Portanto, não podemos dizer que está tudo bem quando os fatos mostram que não está tudo bem. Precisamos ser sinceros e a sinceridade é o primeiro passo para mudar. E ele, muito sincero, disse, Senhor, talvez eu não seja a pessoa certa para estar à frente desta igreja, porque não quero que as pessoas paguem pela minha insegurança. Não quero que as pessoas paguem por quem eu sou. Eu, enfim, estou desesperado. Não sei o que fazer para mudar as coisas e não encontrava em si mesmo a capacidade de mudar as coisas. Ele dizia, mas como eu faço? Estou aqui, aprendi assim, não sei o que fazer. E ele nos contou, e sempre conta porque essa é a sua história de mudança, que ele tirou 40 dias, se trancou no seu escritório na igreja e fez um jejum e começou a buscar a Deus todos os dias para dizer, me diga, se o Senhor me disser que existe uma pessoa melhor do que eu, olha que coração bonito, que existe uma pessoa melhor do que eu, que pode levar aquilo que estou carregando em minhas mãos melhor do que eu serei o número 2, 3, 4, mas eu quero ver o teu reino crescer além de mim. Olha que humildade. Estou disposto a dar um passo para trás para que alguém faça melhor do que eu. E depois desses 40 dias, Deus lhe deu uma estratégia e disse que ele deveria começar a seguir, a buscar essa estratégia com os pequenos grupos, aquilo que nós chamamos de life group, Em alguns lugares chamam de células. E nada, ele começou a circular e assim por diante. A aprender, a mudar a estrutura da sua igreja, e um dia ele também recebeu uma oração muito forte, profética, de uma pessoa que lhe disse, um ministro nessas conferências que lhe disse, Deus te viu, só Deus poderia saber, porque não era algo público, então Deus te viu na tua busca pelo algo a mais, e a partir de hoje, esse algo a mais está sobre você.
E é muito bonito porque ele diz que, além da estratégia que fez com que de 300 pessoas se tornassem, em poucos anos, 20 mil, porque quando entendemos que cada pessoa na igreja pode ser um ministro, que cada grupo, quando você é líder de um grupo, de um life group, é como ser um pastor de pessoas. Deus está nos dizendo, eu criei o mundo aos 12 anos, nossa igreja também começa em uma casa. E hoje temos muitas igrejas em todos os lugares, em vários lugares do mundo também. É a sua hora de acreditar que Deus, por meio de você, não por meio de suas habilidades, mas por meio das habilidades dele em você, pode realizar uma revolução. Amém? Porque às vezes paramos diante de nossas próprias capacidades. Quando você vai pela fé e diz, eu quero ser um recipiente vazio onde Deus possa entrar, você verá que ele usará até mesmo a sua fraqueza para impulsionar outros. Vejam, o pastor Mazzoni hoje, com o seu testemunho, incentiva muitas pessoas que são tímidas, que tinham medo do púlpito, que tinham medo de não orar direito, porque dizem, se Deus pôde fazer com ele, Deus poderá fazer comigo. Mas a questão é que quando ele decidiu em seu coração compreender e se separou para Deus, algo aconteceu. Com quem algum personagem da Bíblia te lembra? Que enquanto lia um livro, a Bíblia diz que ele colocou seu coração em compreensão e também fez um tempo de jejum e oração. Quem se lembra? Daniel. A Bíblia nos dirá, lá em Daniel 9, diz que Daniel é a mesma coisa. Ele está lendo o livro de Jeremias, que fala sobre um dia em que Deus libertará seu povo. Eles foram ruins na Babilônia, foram quase 70 anos. Que eles não estavam na terra de Israel, tinham sido levados por Nabucodonosor, e ao ler o livro de Jeremias, ele disse, uau, ou seja, um dia Deus nos libertará, então nós seremos livres, como quem diz, nós vamos mudar a história, nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar, uau, haverá uma mudança para o meu povo. E quando ele leu isso, disse, eu vou começar a orar, a jejuar, vou me separar para Deus para entender. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que ele decidiu no coração entender, digam comigo, desde o primeiro dia, porque chega até ele um anjo chamado Gabriel e lhe diz, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu no coração entender, Deus enviou um anjo. E então esse anjo levou 21 dias para chegar até Daniel, porque o diabo não queria que isso acontecesse. E a Bíblia nos conta que lá no céu havia uma espécie de guerra espiritual. Quando começamos a orar, algo acontece no céu, porque aquilo que se move na terra tem efeito no céu. Amém. Veja um exemplo simples, a Bíblia diz assim, Pedro está dizendo, maridos, tratem bem suas esposas, porque se vocês não as tratarem com respeito, as suas orações serão impedidas. Onde? No céu? Então está dizendo que um simples ato, isso vale também para a esposa, porque tem gente que pensa que só o marido deve tratar bem a esposa, mas também existem bruxas por aí, não é só de um lado, é de todos os lados, vale para todos. Não, porque a esposa quer o marido romântico, santo, mas você também tem que ser santa, não é? É como aqueles que dizem, os jovens que dizem, eu quero um homem de Deus, mas se você não é uma mulher de Deus, você acha que um homem de Deus vai orar para ficar com uma mulher que não é uma mulher de Deus? Obviamente que não. Então você quer um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus, porque um homem de Deus vai querer uma mulher de Deus. Então, quando você é uma mulher de Deus eu quero um homem de Deus. Amém? E então, praticamente, o que você faz aqui tem um efeito ali. Também entendemos que quando começamos a orar, Deus envia anjos em nosso favor. Amém? Você já ouviu histórias em que alguém pode dizer algo como, olha, eu estava em um trem e alguém me falou sobre Jesus? Na verdade, eu estava longe de Deus, eu conheci aquela pessoa naquele momento, naquele dia, e hoje estou em Jesus. Sempre tem alguém rezando lá atrás, né? Quando você está orando, Deus está trabalhando. Em Lucas capítulo 13, diz que quando oramos, um pouco como a intercessão, Deus trabalha ao redor das circunstâncias para te levar diante de Deus. Não quer dizer que... Porque tem gente que pensa que por causa das circunstâncias vai acontecer algo ruim, então eu vou para Deus. Não, tem gente que se acontece algo ruim com elas, se afastam ainda mais de Deus, porque já estão irritadas.
Tem gente que precisa que aconteça algo maravilhoso, tem gente que precisa levar uma porta na cabeça, Deus sabe qual é a sua necessidade. Esperamos que não seja levar uma porta na cabeça, né? Porque acontece. A oração move tudo, amém? Move tudo. Anos atrás estive com a pastora Diana e com a Andréia. Muitos anos atrás estivemos na Amazônia, na Igreja das Assembleias de Deus. Foi uma das nossas primeiras viagens, ainda éramos só um pequeno grupo na igreja internacional e me convidaram para pregar nessa igreja enorme em Roraima, que era o estado do Brasil, onde havia mais indígenas, muito pobres, etc. Um senador de lá nos convidou, até pagou a passagem para nós e tudo mais. E nós, enfim, eles nos marcavam compromissos. Uma manhã, eles marcaram um compromisso para nós, eles tinham vários campi, porque as pessoas lá iam a pé e tudo mais. Enfim, eram muito pobres. E tinham organizado uma manhã, era uma igreja muito grande, com várias igrejas espalhadas, pequenas e grandes, e tinham organizado uma manhã em que eu deveria falar para cerca de 2.000 pessoas. De qualquer forma, havia esse senhor que nos levava naquele calor, que eu nem consigo descrever como era terrível. A gente sempre queria ficar no carro porque tinha ar-condicionado torcendo para que ele nos levasse para um... E depois nada, depois saíamos para aquela praia infernal. E nada, esse homem vem nos buscar e diz, olha, você quer ir pregar nesse lugar? E eu digo, tudo bem, de qualquer forma ele nos deixa nesse lugar. E nós dizemos, que estranho, mas você tem certeza de que é esse o lugar? Porque ele nos diz, é ali numa casa. Porque no dia anterior, eu me lembro do pastor que me disse, olha, vão ter mais ou menos 2.000 pessoas. Não cabem 2.000 pessoas numa casa, certo? E ele nos diz, mas... E eu digo, tem certeza? Sim, sim, busco vocês depois. Então ele nos abandonou ali e mesmo que quiséssemos ir, não podíamos, não sabíamos, não tinha celular, não tinha nada. Não é como se tivesse celular para dizer, olha, você errou. Chegamos. E encontramos, não sei, 6 senhorinhas, 7, estou exagerando, algumas velhinhas. Eu digo, mas que estranho, me disseram que eram 2.000 pessoas e nos deparamos com esse grupo de senhoras. E quando entro, uma senhora começa a dizer, glória a Deus, eu sabia, e nos conta que ela, durante a noite, acorda para orar e diz a Deus, claro que não é justo que os convidados cheguem à nossa igreja e eles sempre mandam para as igrejas grandes, sabe, 2.000 pessoas. E diz, nós que somos um grupo de senhoras que oram, nunca temos convidados. E elas tinham orado, nesse caso os convidados era eu. Uma delas tinha orado a noite toda dizendo a Deus, não é justo, eu gostaria que eles estivessem aqui. Obrigada. Enfim, de alguma forma, o motorista, não se sabe como nem quando, errou o lugar, era tipo não sei o que, 2, nos levou para o 1, e nós nos encontramos com esses gigantes da fé. Porque quando eles nos contavam suas histórias, meu filho era um bandido. Mas eu rezei, eu saí de lá dizendo, obrigado, Senhor, por ter me trazido aqui para ouvir a pregação deles, não é? E foi isso que me ensinou muito, porque eu disse, olha o poder da oração. Eu imagino mesmo Deus mandando os seus anjos, confundindo o motorista, confundindo os papéis, só para responder à oração de uma senhora idosa que disse, não é justo, uma intercessora. E Deus disse, você tem razão, não é justo, vou mandar para você. Quando nós voltamos, depois que perceberam que tinham cometido um erro, disseram que aquelas 2.000 pessoas ficaram lá esperando por nós. Quer dizer, pensa, para Deus isso não fez diferença nenhuma. Quando há uma pessoa que ora, ele diz, eu faço 2.000 esperarem, mas aquela tem fé e eu vou até lá. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso nos ensina muito sobre Deus. Quando leio a Bíblia e vejo que talvez Deus não se importa com as aparências. Algumas vezes ele colocou Israel em situações terríveis para salvar um homem. Olha para a história de Daniel. Deus poderia ter dito, vamos lá, Daniel, vamos encobrir o teu pecado, assim ficamos bem na fita. Não, Deus preferiu salvar Daniel de si mesmo do que perder a reputação. Deus não tem problema em perder a reputação. Nós somos mais importantes do que tudo o que está ao nosso redor. Amém.
Mas isso falou muito comigo e a oração fala muito comigo. Então, quando você quer algo a mais, quando você quer dar um passo além, isso é Deus te chamando para intimidade. Isso é Deus te dizendo: eu quero fazer algo a mais com você. Eu quero te levar para outro lugar, mas você precisa tirar um tempo para ouvir quais são os próximos passos. Às vezes pensamos que os próximos passos sempre têm que ser dados pelo pastor, sim, para a igreja. Para a igreja sou eu que devo, de fato foi isso que eu fiz, não é? Tirei esses 10 dias de férias para jejuar, para orar, para reescrever aquilo que o Espírito Santo estava me dizendo para fazer sobre como chegar aos 5.000. Então essa é a minha função para a vida da igreja, mas para a sua vida pessoal eu não posso fazer isso por você. Isso é algo que você precisa fazer por si mesmo. Tirar o seu tempo e dizer: não, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer algo diferente, porque preciso de mais da presença de Deus. Demais, eu quero que Deus fale mais comigo e quero dar mais tempo ao Espírito Santo para me ensinar. E então quero falar sobre uma das primeiras chaves que podemos usar para fazer essa revolução, mudar, dar esse salto de qualidade, porque Deus sempre responderá quando você decidir no seu coração entender. Mas às vezes nós decidimos entender fazendo assim. Vamos perguntar para todo mundo: o que você acha? E vamos perguntar ao psicólogo, ao psiquiatra, ao conselheiro, ao pastor, o que devo fazer? Claro, mas em alguns momentos da nossa vida, Deus não quer falar através dos homens, Deus quer falar com você. Ele não precisa mais de uma pessoa entre ele e você, ele precisa de você. A Bíblia diz que há um mediador entre nós e André, e é Jesus Cristo, não é o pastor, o padre, o primo, não é ninguém. Mesmo que as pessoas possam ajudá-lo, você pode ir diretamente a Deus e Ele o ouvirá. Amém? A primeira coisa que quero falar com você é sobre o poder do amanhecer. Diga comigo, o poder do amanhecer. Olhe para esta passagem em Gênesis 19, 27 e 29. Eu acredito que seja a primeira passagem na Bíblia que fala de alguém que se levanta cedo de manhã para buscar a Deus. Diz que Abraão se levantou cedo de manhã, diga comigo, cedo de manhã, e foi ao lugar onde antes havia parado diante do Senhor. E então diz que olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a região da planície, e eis que viu uma fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. Foi assim, diga comigo, foi assim que Deus se lembrou de Abraão. Foi assim que Deus se lembrou de Abraão. Como foi isso? Quando ele se levantou de madrugada para buscar a Deus, viu a cidade em fumaça e Deus se lembrou de Abraão. Foi assim, está ligado ao trecho acima, porque Abraão se levantou cedo para buscar a Deus. Foi assim que Deus se lembrou de Abraão. Deus sempre responde quando alguém o procura. Amém? Então, vamos olhar para 1 Timóteo 2:1, que diz assim: eu exorto, portanto, antes de tudo, diga-me como. Primeiramente, façamos súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, depois ele dirá pelos governos, etc. Deus está dizendo, antes de tudo, antes do café da manhã, antes de cumprimentar alguém, antes de tudo, ore. No livro de Provérbios diz assim: maldito o homem que cumprimenta o outro de manhã. Vocês já leram isso? Aí alguém pensa: meu Deus, então não posso mais cumprimentar ninguém. Por que dizia, maldito o homem que cumprimenta o outro de manhã? Porque estava dizendo, antes de cumprimentar alguém, você deve estar comigo. As primícias pertencem ao Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar não é algo que você diz com a sua boca. É algo que você faz com a sua vida. Para mim, antes de qualquer coisa, digam, antes de qualquer coisa. Olha o Salmo 119, 147. Levanto-me antes da alvorada e clamo. Espero na tua palavra. Veja Marcos 1, 35. Depois de manhã, enquanto ainda estava escuro, digam, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então a Bíblia é muito precisa. Deus poderia ter dito, ele orou e pronto. Mas nós encontramos Pedro, Paulo, Jesus, Abraão, que a Bíblia diz que se levantavam ao amanhecer, antes do dia, ou seja, antes do nascer do sol. E ele diz, por quê? Não posso orar em qualquer lugar, porque é o momento em que não há distrações. Quando você ora ao meio-dia, que precisa trabalhar entre uma coisa e outra, melhor ao meio-dia do que nunca.
Mas é óbvio que você ali dizendo, ó Deus, preciso voltar a trabalhar, essa é minha pausa almoço. Se você vai à noite e diz, não, preciso ir para a cama porque está tarde. Se você está de manhã e diz, ó Deus, preciso ir trabalhar. Por isso é o momento com menos distrações. Não tem nada ali, é antes do nascer do sol. As pessoas estão dormindo, então não preciso pensar em mais nada e posso me concentrar em Deus. Amém? Há um poder em acordar cedo. Eu sei que para algumas pessoas alguém diz, não, você vai me perguntar isso também. Eu sou um da noite. O que Deus está lhe dizendo vem primeiro. Em primeiro lugar. Me conta como é? Em primeiro lugar. Olha essa passagem, que linda. Provérbios 8:17. Eu amo. Aqueles que me amam e aqueles que me buscam me encontrarão. Portanto, devemos saber que sempre que buscarmos a Deus, o encontraremos. Você diz que toda vez que busco a Deus, eu encontro Deus. Outra coisa que precisamos entender é que quando entramos na presença de Deus, mesmo que seu coração esteja pesado, que tenham acontecido coisas, você não deve, antes de tudo, entrar na presença de Deus e começar a dizer, aquele me fez isso, aquele não sei o quê, o tribunal. Primeiro, honra ao Senhor. Veja o que diz 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos puras, sem ira e sem discussões. Certifique-se de não ir diante de Deus com raiva de todos. E se você estiver assim, antes de fazer isso, diga como está, antes de fazer isso, agradeça ao Senhor. O Salmo 104 diz, entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, celebrem-no e bendigam o seu nome. Então, mesmo que eu saiba que quando temos um problema com alguém, quando não perdoamos essa pessoa, só conseguimos pensar nisso. Você começa quase a falar de uma coisa e se pega ali conversando sozinho com aquela pessoa que nem está presente. Você sabe que a gente faz discussões, eu digo isso para você e você e você, e falamos 1000 coisas. Certifique-se de que quando você estiver orando, primeiro louve a Deus, depois você pode até dizer, sabe, Senhor, tem isso aqui, mas nunca vá diante de Deus para acusar os outros. Vá diante de Deus dizendo também a verdade e dizendo, talvez o problema esteja em mim. Quem já orou dizendo, talvez o problema esteja em mim? Porque nós tendemos a pensar que o problema está sempre fora de nós e nos outros, certo? Eu amo esta passagem, Salmo 51:6, que diz assim, mas tu desejas a verdade, que a verdade habite no íntimo. Como é que é? Deus deseja que a verdade habite no íntimo. A melhor maneira de curar, de perdoar, é refletir. Senhor, vir diante de Deus com sinceridade. Talvez você tenha ficado bravo, estou brava com alguém, isso não me agrada, tudo bem, mas com a verdade, a sua verdade também é verdade, enfim, eu levantei a voz e podia não ter levantado, é verdade, essa pessoa já me é antipática, é verdade. Olhando dentro de si, mas trazendo à tona a verdade, sem envolver os outros, apenas com a verdade. Veja como continua essa passagem, diz assim, mas tu desejas que a verdade habite no íntimo, ensina-me então a sabedoria no segredo do coração. Outra tradução, a tradução da CI Internacional, diz, mas tu, eu venho com a verdade e tu me ensinas a sabedoria no segredo do coração. Eu acredito que quando vamos diante de Deus com verdade, sem fingir, já aconteceu comigo de fingir, dizendo até, sabe, Senhor, eu não faria isso, isso é injusto. Deus me disse, realmente você não faria? Não, talvez eu também faria. Sim, eu amo aquela pessoa. Não, você não a ama. Se eu não a amo, talvez fosse bom que o Senhor me ajudasse a amá-la, porque às vezes chegamos diante de Deus como se fôssemos todos santos e precisamos ser muito sinceros, isso é verdade. Não, mas você sabe que eu não venho, não oro, Senhor, porque você sabe o quanto eu tenho para fazer. Não é melhor chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sei que prego para todos que tu estás em primeiro lugar, mas a verdade não é essa. Porque eu coloco tudo na tua frente e talvez vou rezar à noite só para dizer boa noite, Jesus. A verdade liberta. Digam como é a verdade. Liberta. Mas a verdade me ensina a sabedoria no segredo do coração. Outra coisa importante. Coloque todo o coração nisso. Digam como é. Todo o coração.
Quando a Bíblia fala de coração, está falando do nosso espírito, da nossa vontade. Colocar todo o coração significa todo o coração. Ah, pastor, mas quando eu oro eu me desconcentro, penso em tudo. De fato, primeiro o horário é importante. E depois mantenha um caderninho ali do lado. Se você lembrar pagar aquela conta, você escreve, pagar aquela conta. Porque quando você está em silêncio, obviamente, entre o seu cérebro e o diabo vão tentar te distrair, mas nós precisamos estar concentrados ali. Veja o que diz Jeremias 29, 13 e 14. Vocês me buscarão e me encontrarão, porque me buscarão com... Não ore, porque o pastor Roslin diz que você deve orar. Não ore só para cumprir uma tarefa. Tarefa, há crentes que fazem a tarefa. Disseram que orar 1 hora por dia é bom, estão aqui. Sim, a disciplina ela é importante. Você não ora só quando tem vontade. Você ora porque ora. É muito difícil chegar a esse tempo de oração. Quem sabe que é difícil, quem sabe que acontece de tudo para te distrair desse momento. O diabo sabe que quando você ora, o mundo espiritual muda. O diabo sabe que quando você ora, as circunstâncias mudam. O diabo sabe, e então ele fará de tudo para que você não ore, de tudo para que você não venha à igreja, de tudo para te separar das pessoas que você ama, de tudo. Mas nós sabemos que às vezes a nossa escolha de estar diante de Deus é importante, mas não diga, vou lá só para cumprir uma obrigação. Diga, Senhor, mesmo que seja difícil para mim, eu venho aqui para te honrar. Digam comigo, eu vou para honrá-lo. Mas já aconteceu de você ir a alguma festa para honrar alguém e não estar com vontade de ir? Quem já foi a um casamento justamente naquele momento em que não tinha a menor vontade de ir, pensando... Meu Deus, vai comer o dia todo e depois ainda tenho que pegar coisas, depois tenho que fazer isso e ainda tenho que dar um presente? Vamos abrir um parêntese sobre o presente. Vamos abrir esse parêntese. Então, por educação, quando você vai a um casamento na Itália, porque em outros países o presente pode ser até uma garrafa de água, vocês sabem disso, né? Então, eles fazem uma lista de presentes. Na Itália, onde existe a cultura da comilança, há um preço, então, vai de 110, eu sei porque sou pastor, vai de 110 euros até 250 por um jantar, dependendo de onde a pessoa, enfim, vai se casar, etc. Em geral, os jovens, principalmente, são os jovens que se casam, mas as pessoas que se casam imaginam que o presente que você vai dar é pagar o seu jantar. Vocês sabem disso na Itália? Então, se você pensa, eu vou ao casamento, vamos imaginar que são 2 jovens, alguns têm família rica, então você fica mais tranquilo, mas vamos imaginar 2 jovens que não têm uma família rica por trás. Se você diz que vai, e na família são 6, e vocês dão 100 euros de presente, vocês estão dando uma dívida, não um presente. É melhor você dizer, olha, vou à cerimônia, não se preocupe, dá um abraço neles, assim você está ajudando, amém? Porque é falta de educação ir a um casamento em 20 pessoas e fazer uma oferta de uma só. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, vá à cerimônia, a cerimônia é mais importante do que o banquete. Eu sei que isso é uma heresia dizer isso na Itália, mas eu vou dizer, a cerimônia é mais importante do que o jantar. Digam comigo, a cerimônia é mais importante do que o jantar. Digo isso porque às vezes temos alguns jovens que se casaram e acabaram com 10 mil euros de dívidas. Porque as pessoas foram lá, levaram a tia, o primo, em casa tinha até minha mãe, até o cachorro de estimação estava lá. E é assim, não é assim no mundo todo, mas é assim na Itália. Então, quando não podemos, somos muitos e é complicado dar um presente como esse, você diz, olha, vamos para a cerimônia, porque é a coisa mais importante, é um momento em que não podemos. Seja honesto, se a pessoa disser não se preocupe, temos pais ricos que cobriram tudo para nós, você vem. Caso contrário, você vem homenageá-los na cerimônia. Amém?